Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Eu vou falar para vocês, tem polêmica, vai ter cobrança interna aí em relação a dois personagens após a derrota de ontem. Parece que o elenco do Vasco ali deu uma rachada depois de depoimentos ali do treinador Fábio Carille na coletiva de imprensa, né, após a derrota de ontem para o Ceará, e parece que também cobrança aí para cima do zagueiro Manu Capasso. Vou explicar a situação, vou falar para vocês o que está acontecendo, vamos também tocar aí já nas próximas partidas do Vasco, né? Sábado tem clássico contra o Flamengo no Maracanã, sequência do Vasco pesadíssima aí nos próximos 5 jogos, né? O Vasco vai ter muita pedreira pela frente, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana e também já vamos falar sobre outros assuntos referentes ao mercado da bola. Parece que o Vasco já começa a abrir o olho para a próxima janela de transferências, né? Parece que o Vasco já está olhando ali, conversando com atletas ali, já visando contratações para a janela internacional que irá se abrir aí no meio da temporada. Então peço para você acompanhar, assistir o nosso vídeo aqui até o final, para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia que a gente vai estar trazendo. Então assiste o vídeo até o finalzinho com muita atenção. Peço para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, cara. Tem muita gente que assiste ao vídeo e esquece de se inscrever. Se você não se inscrever aqui no nosso canal, os próximos vídeos você não poderá assistir. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família e quem puder ajudar, dar uma moral, colaborar com o nosso canal aqui, deixa o like no vídeo, né? Deixa aquele joinha de graça, não tem que pagar nada. Lá embaixo do vídeo tem um botão assim, ó, com o dedo para cima, o dedo de positivo, clica nele e vem aqui colaborar com o nosso trabalho, que todo dia tem vídeo, tem informação e tem notícia para vocês por aqui, beleza? Rapidinho antes de começar o vídeo, lembrar a galera que a rodada do Campeonato Brasileiro, aí a quarta rodada, ela continua, tá? O Vasco perdeu ontem, abriu a rodada perdendo, porém hoje e amanhã temos vários jogos aí. Hoje tem Botafogo tentando se recuperar contra o São Paulo, que tá muito mal no Engenhão. Botafogo franco favorito. Tem Mirassol e Grêmio, jogo interessante. Tem Sport e Red Bull Bragantino, Corinthians e Fluminense, né? O Renato Gaúcho embalado com o Fluminense aí, pegando o time do Ramon Dias lá na arena do Corinthians, né? E eu queria lembrar a galera que a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, surtou de vez. Os caras estão dando R$50 para quem ainda não é cadastrado, fazer a primeira aposta de graça. Então, primeira aposta de graça no valor de R$50. E todo mundo que se cadastrar usando o link aqui do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado, ainda vai dobrar o valor do seu depósito. Então, se você depositar lá R$50, você vai ganhar 100. Se depositar R$100, vai ganhar 200. Então, lembrando que essa promoção é só hoje. Então, não perca tempo. Corre lá na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Clica no link, faça o seu cadastro, vai ganhar R$50 e faça o seu depósito para você dobrar o valor da grana que você depositar por lá. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí de polêmica. Polêmica depois do jogo de ontem, né, cara? Após a derrota ontem, o Carille, quem assistiu a coletiva, eu botei a coletiva no vídeo de hoje de manhã, né? Veio a público e falou, ó, o time não tá jogando bem, não tô satisfeito, o time não tem transição, não tem velocidade, não tem intensidade. Meu irmão, chutou o balde ali, o Carille com os jogadores, com o elenco do Vasco. Falou que tava muito pé da vida, muito chateado, muito estressado, que o time não tá desempenhando um bom futebol. E eu falei de manhã, irmão, o time tem culpa, os jogadores têm culpa? Tem culpa. Mas o principal culpado é você, Fábio Carille. Não é você que tem que estar chateado, não. Você tem que estar chateado com você mesmo. Você que está trabalhando há 5 meses no Vasco e não está desempenhando um bom trabalho e não consegue botar esse time para jogar futebol. Foi o que eu falei hoje cedo. Não adianta o clima tá bom, não adianta o elenco tá fechado com o treinador se dentro de campo não tem um futebol bem apresentado. Então, hoje parece que o elenco ali do Vasco teve uma reunião sem o Carille, né? Parece que o clima não tá bacana, os jogadores não gostaram ali, né, das declarações do Carille. Parece que vai ter cobrança amanhã no CT. Parece que vai ter uma reunião amanhã entre o elenco e o Fábio Carille, com a presença do Felipe e do Pedrinho ali, porque pode ter cobrança do elenco para cima do treinador. E pode ser, ó, a gota d'água para o Pedrinho poder mandar o Carille embora, né? Porque o Pedrinho acho que estava segurando o Carille muito mais por essa questão de
clima positivo entre os jogadores e treinador do que qualquer outra coisa, porque o futebol mesmo apresentado é muito ruim. E não para por aí. Parece que o elenco também ficou chateado ali com as postagens do Capasso, né? O Capasso vem postando fotos com a camisa do Vasco, o Capasso vem aí postando, né, imagens dele jogando com a camisa do Vasco. E eu vou ser sincero, cara, o cara quer jogar, irmão. O cara tá treinando em separado, tá vendo essa draga dentro de campo, zagueiro falhando todo o jogo. O Capasso tá no direito dele, irmão. Ele é funcionário do Vasco, ele tá querendo mostrar que ele tá com vontade de jogar. Parece que o elenco não ficou satisfeito, né? Provavelmente os zagueiros do Vasco, seu João Vitor, que fez cagada ontem, seu Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, não devem ter ficado felizes ali com as postagens do Capasso. Parece que o elenco ali vai cobrar o Capasso. Agora vai cobrar o cara de quê, irmão? O cara não tá jogando, vai cobrar o cara de quê? O cara não tá tendo oportunidade de entrar em campo, vai cobrar o cara de quê? O cara que tem que cobrar vocês. De resultado, o cara que tem que cobrar vocês dedicação, entrega, parar de fazer cagada. Eu não entendi muito bem essa de elenco cobrar o Capasso não, cara. Ser bem sério, o cara tá treinando de separado. O cara não tá sendo nem relacionado para as partidas e ninguém sabe por quê. Tá entendendo? Então, cobrar o Capasso, sinceramente, isso aí não caiu muito bem não, mas parece que amanhã o elenco vai ter uma conversa com ele, né? Vai ter ali um bate-papo com o zagueiro argentino. Falar pra vocês, acho que o Capasso pode dar uma de maluco ali e querer tampar na mão com um monte de jogador ali, porque o Capasso, irmão, ele é porra louca, né? Quem se lembra no passado, quando ele chegou no Vasco ali, o cara que, meu irmão, tem muita papa na língua não, é um argentino, um cara que tem sangue quente ali. Eu sinceramente deixaria o Verratti falar com ele ali no cantinho, trocar uma ideia ali em castelhano, né? Agora, se for querer João Vitor falar com o Capasso, pode ficar feio ali. E fala pra vocês, cara, tô começando a achar que tá faltando no Vasco é o tempo ficar feio mesmo. Porque antigamente, quando o jogador batia de frente um com o outro, quando tinha intriga com o outro lá, Romário, Edmundo e vários outros casos, tivia dentro de campo as coisas funcionando, né? Agora todo mundo amiguinho, clima maravilhoso e o Vasco não joga absolutamente nada. Mas seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar sobre as próximas partidas do Vasco, meu. Uma pedreira, o Vasco só tem pedreira pela frente. Flamengo, sábado no Maracanã, o Vasco tinha que mandar esse jogo em São Januário, diretoria tirou de São Januário para mandar no Maracanã, depois fase de grupos sul-americana, Vasco e Lanús em São Januário, Cruzeiro e Vasco fora de casa, lá em Minas Gerais, depois tem Operário e Vasco também fora de casa pela Copa do Brasil, e depois Mané Garrincha, outro jogo que era para ser em São Januário, que a diretoria vendeu o mando de campo para jogar em Brasília. Ah, Mário, pô, não tá reclamando que a torcida de Brasília vai ter oportunidade de ver o Vasco? Não tô reclamando. Mas a chance do Vasco perder pro Palmeiras em Brasília é muito maior do que em São Januário. A gente já sabe, historicamente, o Vasco tem facilidade de pontuar dentro de casa, dentro do Caldeirão. E o Vasco acabou cedendo 2 jogos que eram para ser em São Januário, para um ser no Maracanã contra o Flamengo e o outro ser no Mané Garrincha contra a equipe do Palmeiras. Então essa é a sequência do Vasco. Sábado o Vasco volta a campo contra o Flamengo, né? Não sabemos ainda se Maurício Lemos volta, se o Tietê volta, se o Paê vai ter condições de jogar, se o Coutinho vai voltar também. Enfim, essa semana preparação intensa aí, né? Espero que a gente tenha um choque de ordem dentro do clube, que a diretoria vá ao vestiário amanhã e dê esporro de verdade, dê realmente ali bronca nesses jogadores, nesse treinador, nessa comissão técnica, para ver se alguma coisa acontece. Senão vai chegar no sábado contra o Flamengo, taca dos caras de novo de nós em cima de nós, né? Não dá. O Vasco precisa um choque de ordem, vai esperar até sábado para perder do Flamengo, para demitir o Carille. Sinceramente, Pedrinho, já passou da hora, né, cara? Já passou da hora de trocar esse treinador, trazer aí um Dorival, trazer um Fernando Diniz, trazer algo novo. Porque o que tá lá nesse momento não está funcionando. E mais uma vez eu volto a repetir, o elenco do Vasco é fraco? É fraco, mas tá longe de ser pior do que o do Ceará. E ontem a gente viu o que a gente viu dentro de campo. Não só contra o Ceará, contra o Sport, o Vasco foi pior, contra o Santos, o Vasco foi pior. Só contra as babas aí da Sul-Americana que o Vasco consegue jogar um pouco melhor, né? Sinceramente, qualquer jogo do Campeonato Brasileiro até agora que o Vasco jogou foi pior em campo do que todas as equipes, mesmo vencendo Sport e Santos jogando dentro de São Januário. Mas enfim, sequência difícil, sequência complicada e para mim, mais uma vez, volto a repetir, estão segurando essa demissão do Carille, estão aí prolongando essa demissão que vai acontecer em algum momento, querendo ou não, o técnico não é bom, é fraco, retranqueiro, covarde e não vai dar certo aqui no Vasco da Gama. Seguindo aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o mercado da bola, né, cara, porque parece que o Vasco já começou a vislumbrar, já começou a olhar para a próxima janela de transferências, né, finalmente, né, cara, tem que fazer isso mesmo, tem que se planejar, tem que olhar para frente para poder não chegar lá na hora de contratar e aí tem que fazer as coisas com rapidez, como fez agora na última janela, contratando Lloyd Augusto, Benjamin Garré, e vou falar para vocês, hoje
um jornalista que cobre o Vasco trouxe uma informação, cara, que me deixou mas muito chateado. Mas muito chateado mesmo. A informação é que o Vasco fechou esse contrato com o seu Lloyd Augusto até o final de 2027. Isso mesmo, mais 2 anos e meio de contrato. E o salário do Lloyd Augusto, sabe quanto é, segundo esse jornalista? R$500 mil por mês. R$500 mil por mês para esse cara que nem entra mais em campo. Sendo que o Nuno Moreira, que chegou e está ajudando muito mais, recebe metade do valor do Lloyd Augusto. Olha que maluquice. Olha, quem fez um contrato desse tem que sair algemado de dentro de São Januário. Quem indicou esse jogador ao Vasco tem que sair algemado dentro de São Januário. Isso é um absurdo, isso é uma calamidade. A torcida do Vasco tem todo o direito de cobrar, porque as contratações feitas pela diretoria do Pedrinho desde que ele chegou ao Vasco são horrorosas. Ano passado trouxe Emerson Rodrigues, Jean Davi e o outro que já foi até embora lá para os Estados Unidos, né? O Maxime Domingues. Olha as contratações que os caras fizeram. E agora trouxeram Lloyd Augusto por R$500 mil por mês, Benjamin Garrec, cisca, que não sai do lugar, e o único que tá funcionando ali mais ou menos, que é o Nuno Moreira, né? Então, sinceramente, contratações muito duvidosas, trouxeram zagueiros horrorosos, Lucas Oliveira, que é amigo lá da galera do Pedrinho, Lucas Freitas, que também é muito fraco, e o Maurício Lemos, que é um jogador de vidro, né? Impressionante. Mas, enfim, parece que o Vasco já abre, né, os olhos para a próxima janela, informações que surgiram hoje, que 3 atletas de qualidade, pelo menos são jogadores de qualidade. O grande problema é que o Vasco olha para jogador de qualidade e contrata traste, né? O Vasco olha para grandes nomes e contrata jogadores como Lucas Freitas, como Lloyd Augusto, né? Mas a informação que surgiu hoje, trazida por um veículo de comunicação, é que o Vasco já abriu conversas com Balbuena, né? Fabian Balbuena, zagueiro, que o Vasco até tentou no começo do ano, ótimo zagueiro, jogador de 33 anos, experiente, que está terminando o contrato na Rússia agora, então poderia chegar de graça. O Vasco pode voltar ativa para tentar a contratação do atacante Brian Rodrigues, do América do México, né? O América do México até aceitou a proposta do Vasco no começo do ano, mas só queria ceder o jogador na janela internacional do mês de junho, então pode voltar essa negociação à tona. E um nome que chamou muita atenção, que é o Richarlison, né? O Pombo, que está jogando na Inglaterra, mas a informação é que o Richarlison gostaria de voltar ao Brasil para tentar recuperar o seu futebol e buscar aí a seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem. Então seria uma contratação, obviamente, por empréstimo, né? O Vasco não teria condições nenhumas de comprar o jogador aí no meio da temporada, mas contratações que, se concretizando, seriam excelentes. O meu grande medo é o Vasco atira em Balbuena e traz Lucas Oliveira. O Vasco atira em Brian Rodrigues e acerta no Lloyd Augusto. O Vasco atira no Richarlison e não traz ninguém para ser o reserva do Verratti do camisa 9. E outra coisa, vai trazer Richarlison, vai barrar o Verratti, vai trazer o Richarlison para ser banco do Verratti? Sinceramente, não faz muito sentido aí o nome do Richarlison, pelo menos na minha cabeça nesse momento. Mas enfim, trazendo para vocês que é importante, né, a gente atualizar a rapaziada com as notícias aí do dia. Pedir para você não esquecer de deixar o like no nosso vídeo, de você se inscrever aqui no nosso canal. Quem puder, corre lá também no nosso parceiro, na Estrela Bet. O link tá no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Faça lá o seu cadastro, vai ganhar R$50. Faça um depósito aí de qualquer valor, que esse depósito será multiplicado por 2. O link tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Desculpa o desabafo, tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!